Obrigada, Gil, pelo convite. O Clube dos Tipos surgiu quando eu voltei de Londres para Portugal, com a intenção de manter a relação com a tipografia tradicional a que tinha acesso quando fiz mestrado e no Royal College of Arts, porque é de facto muito frequente nas escolas em Inglaterra haverem ainda tipografias a funcionar e de livre acesso para os alunos. E então decidi criar o Clube dos Tipos, que nós nunca conseguimos perceber muito bem como é que havíamos de gerir, porque é que se chama clube, se é suposto haver membros, se não é, e acabou por ficar assim um bocado no ar, e a ideia é de facto haver sempre muitas colaborações externas e as pessoas vêm ter connosco e sugerem-nos workshops ou outro tipo de colaborações, até agora muito variadas e interessantes. A nossa colaboração principal é com o Rui Damasceno, da tipografia Damasceno, que é quem tem todo o material com quem nós trabalhamos. E a nossa ideia destes workshops é que, ao ensinarmos a tipografia tradicional, há uma ligação sempre muito forte com a tipografia, por exemplo, que nós estamos habituados a lidar com nos computadores. E há uma série de pormenores engraçados que se aprendem e que se percebem o porquê até da terminologia, como por exemplo caixa alta e caixa baixa. Muitas pessoas dizem minúsculas e minúsculas, mas pronto, isto é a caixa dos tipos e basicamente a caixa alta está na parte de cima da caixa e a caixa baixa está na parte de baixo da caixa. Portanto, é esta ideia da caixa alta e caixa baixa. Nós passamos na tipografia tradicional dos workshops pelas etapas todas, desde da composição, não é? Temos aqui uma pessoa dá um exemplo com um componedor na mão, a compor letra a letra. É uma atividade que acaba por ser muito relaxante, cansativa também, mas muito relaxante. Este é o Rui Damasceno, que está sempre a apoiar-nos, esta é a mesa de paginação. É uma prensa de testes, normalmente antes de se criar a chapa final para ir à máquina, para ir à impressora, fazem-se testes. Aqui é uma espécie é aquilo que se faz em termos de paginação, layout no ecrã. Também nós temos tendência para que os alunos façam essas experiências e agora vamos fazer aqui um cartaz, como é que havemos de compor. Temos já as várias partes do texto composto e agora como é que organizamos o cartaz. Isto é a criação da chapa com material branco antes de ir à máquina. Escolha das tintas e uma última revisão, porque acontece muitas vezes haverem letras que ficam soltas, que saem da máquina e depois podem inclusivamente estragar as máquinas e imprimir. Nós gostamos, os nossos workshops iniciais de iniciação, nós costumamos fazer à volta mesmo da própria terminologia da tipografia tradicional. Um dos exemplos um bocado mais avançados, que é este do poema da Oda à Tipografia, que encontramos, que é do Pablo Neruda, e aqui já tentamos que seja pessoas que já tiveram alguma experiência de tipografia, mas pronto, se não é possível, não tendo tido... De facto, a técnica é uma coisa muito fácil, não é? Quer dizer, o principal é fácil, é de aprender. Depois é o tempo que se gasta e a ideia do que é que se quer fazer, não é? Que faz com que se avance um bocadinho mais e perceber que as restrições que existem, não é? Esta ideia do que é que são espaços, não é? Os espaços na tipografia tradicional existem, são peças físicas. Mais uma vez a paginação.
E exemplos deste poema da tipografia, que é um projeto ongoing, até fazermos uma publicação, uma edição muito limitada, com o resultado de vários workshops. Ainda não conseguimos terminar o poema. Este papel, por exemplo, uma das colaborações que nós temos tido é com o Jorge Valente, do Centro de Artes do Papel de Montemor o Velho, que veio ter connosco, que estava a colaborar convosco, e então, por exemplo, neste caso, trouxe o papel e depois nos esteve a dar um mini workshop de encadernação. E o Rui Damasceno, é engraçado trabalhar com ele porque ele ainda continua a ter um entusiasmo, mesmo com estes erros que acontecem quando o papel entrava na máquina. É um entusiasta. O que é engraçado também, obviamente, que o Clube dos Tipos depois acaba por gerar trabalho, não é? Comercial. E as pessoas vêm ter connosco um bocado pronto, à procura daquilo que nós possamos dar com uma valência maior desta ligação com a tipografia. Este é um projeto que foi encomendado pelo Manuel Portela, que é dos Estudos Avançados em Materialidade da Literatura, que é um programa de doutoramento da FCT, e a nossa ideia foi haver com essa ideia das restrições ligadas, por exemplo, às máquinas de escrever, desenharmos tudo sempre com o mesmo tamanho de corpo de texto, a utilização destas duas cores que remetem também para a máquina de escrever, e termos sempre mesmo os elementos gráficos que acompanham na parte do texto serem todos no mesmo corpo, com o mesmo tamanho, com o mesmo corpo, para remeter precisamente para uma coisa que pudesse ter sido feita numa máquina de escrever. Pronto, depois tem os separadores que remetem para outro tipo de materialidades da literatura, em relação com Gutenberg sempre. Este foi um outro workshop que nós organizámos, nós, para além da tipografia tradicional, tentamos organizar outro tipo de eventos ligados à tipografia, e neste caso quisemos fazer um safari tipográfico em Coimbra, um bocadinho para perceber o que é que temos em termos de herança na cidade. Isto são marcas nas pedras da Sé Velha, que era são marcas de cantoneira, que eram as marcas de quem vendia as pedras. Pronto, depois esta ideia de observar por fora e da fisicalidade das letras, obviamente que eu incorporo isso também no meu trabalho gráfico, e este projeto, por exemplo, que é de uma série de 3 capas para o Teatro Nacional São João, para o programa do Teatro Nacional São João, vem um bocadinho daí, de andar pela rua, a perceber os espaços e perceber o que é as potencialidades à nossa volta, sem ter uma ideia logo pré-definida do que eventualmente se vai fazer, andar com as letras na mão, perceber onde é que se há de pôr, que fundo é que há de ter, e depois como fazer essa composição. Portanto, isto é tudo, é a ideia de depois transpor o universo da realidade da fisicalidade para o 2D, e essa fisicalidade vem muito, de facto, dessa relação com a tipografia também nas oficinas de tipografia. Este é o João Tuna e o Guilherme, no Parque da Cidade, aqui no Porto. Outra colaboração que nós temos é com a Sofia Meira. Ela é cá do Porto e fez a tese dela em técnicas de produção gráfica em vias de extinção. Foi ela também que nos contactou. Ela tem uma série de maquinetas, isto é um mimeógrafo, funciona com álcool e é tipo papel químico. Tem imensas coisas de stencils, carimbos. E pronto, depois devem imaginar uma mesa enorme cheia de materiais, e de facto é engraçado ver o que é que as pessoas conseguem, com esta ideia um bocado livre de misturar técnicas, fazer. Este é o Carlos Veríssimo, que tem uma editora independente também em Coimbra, a Besouro, que também colabora connosco. E aqui a utilização dos tipos de madeira sem ter que ir à impressora
usando só a prensa de testes, alguns resultados de mistura de técnicas, de carimbos, com tipos. Isto é aquelas fitas que são geradas a partir de um dimo analógico. A outra colaboração que nós temos é com a Ana Biscaia, que é ilustradora. Ela quis propor-nos um workshop que se chamava Letras na Rua, em que foi pegar uma série de poemas de intervenção e em colaboração com o Afonso Macedo, tinha a loja na Baixa de Coimbra, numa tarde solarenga. A Ana Biscaia propôs-nos fazer então um workshop mais ligado a não é tipografia, é letras desenhadas à mão, tipo lettering. E este, por exemplo, é um cartaz que foi feito em conjunto entre todos os participantes, com um pequeno poema do Jorge de Sena, que depois fizemos a experiência de ter lá na parede da Baixa e aguentou-se durante 3 semanas até que decidimos tirá-lo, mas ninguém achou estranho, ninguém reclamou, nem ninguém quis tirá-lo. Pronto, esta plasticidade, não é? Experimentar, mais uma vez, por exemplo, este projeto que nos foi encomendado pelas Linhas Cruzadas, que é um protocolo entre várias entidades culturais em Coimbra, faz-nos, de facto, desprende-nos um bocado, não é? Faz-nos experimentar coisas que eventualmente não experimentamos quando estamos muito... Às vezes é difícil sair da frente do computador e pegar simplesmente em materiais e nem nos apercebemos a facilidade que há em criar e chegar a resultados mais interessantes do que tentar... Quer dizer, tentar este resultado visual no computador demora muito mais tempo do que cortar uns bocaditos de plástico, não é? E fazê-lo. Depois fizemos o alfabeto vetorial, claro, para podermos usar em determinado tipo de situações, como títulos. E essa ideia dessas transparências e dessa sobreposição, não é? Do cruzamento entre as várias áreas, depois aplicamos em materiais gráficos específicos para eventos. Bom, é o que eu tenho hoje para vós. Normalmente estão ligados ao design, mas já aconteceu pessoas que não têm essa ligação e de facto é uma técnica que não... Quer dizer, obviamente que cultura visual e ter a partir de alguma ideia em termos de composição é bom, mas a técnica em si de facto pode ser aprendida por qualquer pessoa, não é? Não é uma coisa muito complicada. Acontece chegarem as pessoas que não estão ligadas à área e às vezes é engraçado ver os resultados, porque também essas pessoas, uma vez que não têm muito contacto com a área, também não têm os preconceitos e as restrições que nós nos impomos às vezes de paginação ou de composição, e os resultados até acabam por ser bem engraçados. Olha, a minha formação é em pintura e, quer dizer, também tenho um curso de licenciatura em design de comunicação, mas a minha formação inicial é pintura e uma das coisas que de facto a escola onde eu andei, que era a ARC em Coimbra, tinha de muito bom era essa, quer dizer, a técnica, cada uma das técnicas que existem são um instrumento de trabalho, ou seja, para mim a utilização de uma técnica tem a ver com o próprio projeto, com aquilo que o projeto pede, não é? E portanto eu olho para um computador ou para uma caneta ou para uma máquina fotográfica ou para sei lá, para carimbos ou para desenhos, ou tudo, quer dizer, é aquilo que faz sentido fazer para aquele projeto em específico. E, portanto, de facto, eu tive contacto com serigrafia, gravura, tive cerâmica, tive uma série de disciplinas e eu acho que foi isso, principalmente, que fez com que eu nunca tivesse essa relação com o trabalho muito de me sentar à frente do computador à espera que as coisas aconteçam, não é? Até porque em termos, eu resolvo muito os trabalhos mentalmente, mesmo visualmente, portanto quando vou para os fazer já tenho uma ideia mais ou menos do que é que
do que é que vai resultar. Nem sempre funciona, mas pronto, pelo menos há um ponto de partida. O primeiro, por exemplo, foram os alunos do curso de Design e Multimédia de Coimbra, que nos encomendaram logo, foi o nosso primeiro workshop, foi com eles. Mas normalmente o que nós fazemos é autogerar eventos no Facebook e depois vemos quem é que se querem inscrever. Neste momento, por exemplo, temos uma parceria com a CEART, que é uma escola técnica profissional em Coimbra, que nos encomendou especificamente um workshop de 40 horas, que é fantástico, por cima é grátis para os participantes. De resto, há pessoas que vêm ter connosco em termos de colaboração, não é? A Ana Biscaia, o Carlos Veríssimo, o Jorge Valente, a Ana Sofia Meira, e portanto depois acaba por se gerar workshops a partir dessas colaborações, não é? Que nós achamos que de facto, quer dizer, a ideia do clube é um bocadinho essa, não é? Estar aberto à comunidade que nos rodeia e a pessoas que nos podem trazer ainda mais valências que nós possamos dar a quem está à nossa volta. Tem extensão em termos comerciais, isso obviamente que sim, não é? Porque não é possível, quer dizer, manter a relação em termos de um orçamento, não é? Não há concorrência possível ao offset ou ao digital, não é? Por cima agora cada vez o digital tem mais qualidade e não há concorrência possível. O que acontece é que há pessoas que requerem um serviço específico quando conhecem, quando sabem o que é que se trata, não é? Pela fisicalidade, pelo resultado que se conseguem, não é? Com a tipografia tradicional. Ainda há livros a serem compostos em tipografia tradicional, mas são coisas muito específicas, muitas vezes relacionadas, por exemplo, com a poesia, e são mesmo pedidos dos próprios autores, mas é uma coisa, quer dizer, é mais uma técnica associada neste momento às artes do que propriamente ao meio comercial. Não é possível manter uma tipografia tradicional só com clientes a ir lá todos os dias a pedir trabalho, porque não dá, porque é uma questão do tempo que se demora a fazer as coisas e o orçamento que depois se apresenta a um cliente é incomportável, as pessoas não aceitam, não percebem, nem sequer veem, a não ser que percebam mesmo daquilo que é, e saibam muito bem o que é que querem pedir, não é? Eu quero uns cartões pessoais, mesmo impressos em tipografia tradicional, em que se nota o baixo relevo, em que se nota a tinta, em que se sente, portanto, há essa fisicalidade do objeto. O desenho de tipos é uma disciplina muito específica. O desenho digital, portanto, ou seja, construir um tipo de letra, é uma disciplina, quer dizer, um designer gráfico não tem que necessariamente, muito provavelmente não sabe fazer um tipo de letra, até pode achar que sabe. Mas isso é uma disciplina muito específica, que requer muitos conhecimentos porque não é só desenhar as letras, não é? Pois há o espaço entre cada uma das letras, não é? O espaço entre um A e um M, ou entre um A e um V, são completamente diferentes. Estas fontes não estão já transpostas para os computadores? Algumas estão, outras não é? Depende do interesse do designer de tipos. Mas há muitos, por exemplo, o Henrique Ubal, que eu conheci em Londres, que tem mesmo uma parte do lado comercial do ateliê dele de venda de tipos de letra. Ele fez muito isso, ele foi buscar tipos de madeira, que inclusivamente alguns ele tem lá caixas no ateliê dele, e redesenhou ou desenhou em formato digital, mas eu não acho que, quer dizer, não é só a questão de, pronto, obviamente que o resultado visual e a plasticidade são importantes, mas neste caso aqui o que nós damos valor não é propriamente só o resultado final, é o processo, porque é uma coisa quer dizer, que é uma tendência para nós descurarmos muito, não é? Por causa das exigências da vida, da sociedade onde nós estamos inseridos, não são todas assim. Mas de facto nós não damos muito valor ao enquanto se faz, o enquanto se está a fazer, não é? E isso para nós é o mais importante, quer dizer, é o que gera os resultados no final, quer dizer, não
não são um objetivo principal, não é? Acabam por surgir precisamente por esse tempo que se perde, não é? Comunicação, mas mais comunicar o resultado, mas mais o processo, não é? Sim. Absolutamente. Em relação aos workshops, não tenho dúvidas disso, não pretendemos chegar a resultado nenhum. Pretendemos que as pessoas tenham esse prazer enquanto estão a fazer as coisas. E ter o contacto com um determinado tipo de técnicas e de coisas que depois, eventualmente, de uma forma subconsciente, vão acabar por... Aliás, para mim, uma das coisas mais gratificantes é as pessoas que participam no workshop, passados uns dias, virem ter comigo, isso aqui agora comecei, já estou a trabalhar de uma forma diferente, não é? Quer dizer, o facto de ter tido contacto com esse lado físico das letras.